Olá, você, professora Júlia Andrade na área. Saiu o edital do DPEM, né? DPEM com vencimentos iniciais acima de R$ 6.000, nível médio, tem nível superior, mas esse é para o nível médio, até o assunto que eu vou tratar agora. Então, se você está querendo fazer concurso, tire seu preconceito de lado e vá fazer este concurso. Por quê? Porque vão corrigir mais de 2.000 discursivas. Então, a chance é muito grande. Tire seu preconceito de lado e vá ser servidor público federal. Porque quem foi no passado e eu aconselhei, até hoje as pessoas me são muito gratas por esse conselho, tá bom? Então, para você que vai realmente começar a estudar, eu vou te dar uma dica de discursivas, uma dica quente, uma dica que faz total sentido, que não seria novidade nenhuma para nenhum professor, nem para mim, nem para ninguém trazer esse assunto aqui. Gente, os temas de discursivas, o tema de redação do DPEM, naturalmente vai tratar de assuntos afins, né, ligados aí, por exemplo, ao sistema prisional. Então, o que que acontece? A gente tem essa questão da pandemia, não é, da Covid-19, e a prova de vocês é logo depois, né? Ela está marcada para setembro, prova marcada dia 6 de setembro. Então a gente tem uma chance enorme de ter um tema como este daqui, faz total sentido de ele ser cobrado na discursiva, tá? Então esse aqui é um dos temas do meu curso, eu trouxe aqui para vocês analisarem este tema comigo, eu vou dar várias dicas aqui de como desenvolver esse tema. Bom, isso aqui é um tema padrão do CESP, né? Seria este modelo que o CESP trabalharia muito provavelmente, trazendo como tema central a responsabilidade do Estado em relação à população carcerária, né? Responsabilidade total. Vocês que já estão acostumados a fazer discursivas do CESP já sabem que, em não havendo nenhum elemento introdutório, tá? Aqui em cima, nenhum comando para você se posicionar em relação ao tema central, ou em relação a algum item, você já pode montar sua discursiva a partir dos aspectos temáticos, que são o quê? Que vem de forma subsequente ao tema central, tá bom? E aí você já sabe toda aquela história, né? Se você não sabe, me acompanhe no meu canal, o canal Júnior Andrade, você vai achar lá no YouTube, tá certo? Para você ir pegando dicas do CESP de um modo geral. Bom, mas você que já vem estudando, eu acho que boa parte já conhece as provas do CESP, eu vou considerar assim, porque aqui é uma dica, tá bom? Então eu vou falar um pouco mais rápido. A banca te pede 3 itens que você tem que responder de forma precisa, organizada, não é? E de forma objetiva. Então, essas 3 preocupações fazem parte, elas constituem pilares das discursivas do CESP, de um modo geral, tá bom? Então, qual é a primeira dica que você vai encontrar? Muito provavelmente nessa relação. O CESP sempre trabalha a causa de alguma coisa, tá? O efeito decorrente de alguma coisa e algum processo de solução. Em que ele vai perguntando, né? A banca vai perguntando isso aqui de forma diferente a cada situação, tá? CESP, quando a gente fala CESP, gente, a gente está falando de Sebrasp mesmo, que é o nome novo que recebe a sua organizadora. Então, o que acontece? O CESP sempre trabalha dessa forma, causa, efeito e solução. Como assim causa? Ou ele te pede para falar sobre a origem de alguma coisa, ou para você contextualizar algum problema, tá certo? Ele te pede para você buscar saídas ou traz aqui consequências ou efeitos. No meu tema eu nem trouxe as consequências ou efeitos, eu fui trabalhando mais a questão mais técnica mesmo do assunto e te pede uma solução. Sempre aqui, ou medidas que são tomadas pelo Estado, pela sociedade ou pelos indivíduos, tá bom? Então o CESP trabalha desta forma. Quem fez prova da Polícia Rodoviária foi assim, quem fez prova da Polícia Federal foi assim, tanto para escrivão, quanto para papilo, quanto para o agente. Então, a estrutura do CESP é desta forma. É claro que a gente no curso vai mostrando, olha onde é que está isso, qual a expressão e tal. Bom, de qualquer maneira, por que eu estou falando dessa forma? Porque na hora de você estudar, qualquer que seja o tema, é importante que você pegue um caderno, transforme em caderno de redação e anote causas, efeitos, medidas mitigatórias, tá? Ou medidas de solução, ou medidas de redução, certo? E isso aí tem que estar bem sistematizado dessa forma, senão você não se prepara para a redação devidamente. Bom, tirando isso, vamos lá. Gente, vamos falar de conteúdo. A situação da Covid-19, o sistema prisional, é bastante preocupante. Por quê? Porque o Brasil não se preparou nem para fora, né, do sistema prisional, quanto mais para dentro. É claro que o DPEM vem tomando uma série de medidas
para conter o avanço da pandemia para dentro do sistema prisional. Então vamos pensar, né? Aqui, a primeira coisa que a banca vai fazer é sempre isso aqui, a origem. Você contextualizar o sistema carcerário brasileiro, tá? Em meio a essa pandemia. Esse item A não é segredo para ninguém. Por quê? As pessoas vão falar que é superlotado, né? Os presos vivem em condição de salubridade, vão falar que as prisões elas não são limpas, né? Não há condições de higiene, há problemas de saúde de base dos presos, muitos presos com tuberculose, tá certo? Então, você tem todo um quadro em que o ingresso do coronavírus para dentro vamos dizer assim, dos presídios brasileiros é uma verdadeira tragédia, tudo bem? Então, esse é o contexto. Tá, isso aí você vai escrever do seu jeitinho, com bastante simplicidade mesmo, tá? O CESP não é uma banca que gosta de redações muito complexas, tá bom? Quanto mais simples, mais objetivo, melhor. Aí a banca vai entrar em questões técnicas, que é natural. Por quê? Porque embora a banca fale no seu edital que você vai tratar de atualidades, ela limita as atualidades em relação a assuntos que são concernentes ao contexto, ao campo semântico do DPEM, ao campo de palavras e ideias do DPEM, tá bom? Então, por exemplo, quando ela joga para você alternativas ao cerceamento da liberdade, ela quer que você pense o que poderia acontecer, né, para que houvesse um esvaziamento ou uma redução de ingressos dentro do sistema carcerário, por exemplo. Então você vai pensar em alternativas como, sei lá, você pode falar em conversão da pena restritiva de liberdade, por exemplo, em prestação pecuniária, não é? A perda poderia haver o quê? Uma pena que simbolizasse a perda de bens e valores tá certo? Da pessoa punida, né? Você poderia falar numa justiça restaurativa que impediria o ingresso de presos dentro do sistema, na justiça restaurativa em que as partes, tanto a vítima, né, quanto o autor, são colocados ali cara a cara para um acerto, né, para uma resolução de conflito. Você poderia pensar em serviços prestados à comunidade ou à própria administração pública. E tem aquelas questões mais ideais, que não são questões que ainda estão previstas no nosso processo de execução penal, mas você tem isso existindo no mundo, que é o caso das prisões abertas, tá bom? Então, item B, nós temos, por exemplo, o CESP gosta muito dessas ideias, tá, gente? Caso das prisões abertas, as famosas prisões abertas. Como é que é isso? Por que o CESP gosta? Aí vão conselhos. Vou falar para vocês que querem para a área de segurança. O que vocês pensam para a banca não importa, mas importa vocês terem competência para fazer o texto e passar. Se a banca tem um perfil X, ela atua como um cliente de vocês. Você não vende o sanduíche que você gosta para o seu cliente, você vende o sanduíche que o seu cliente quer comer. Concorda comigo? Tudo bem. A banca, o CESP Sebrasp é uma banca muito humanista. Então, tudo que você propõe como solução menos punitiva e mais pedagógica, ela recebe melhor. Então fica essa dica. Por exemplo, o sistema de prisões abertas é um sistema que começou na Finlândia, começou o quê? Ainda? Década de 30, lá do século 1930, século 20, né, quando a Finlândia resolveu passar para a mão dos presos a administração, tá certo? Das suas carceragens. E foi uma questão que deu muito certo, porque mesmo pessoas que tinham pegado prisão perpétua, essas pessoas resolveram cuidar das suas prisões e não saírem, elas não fugiram. O índice de pessoas que fugiram era muito pequeno. De modo que o Estado economizava, a população passou a aceitar isso de uma forma menos preconceituosa, né? E é uma prisão mais humanizada, porque o cara trabalha, o cara planta, o cara abre, ele tem a chave da cela, ele sai, ele volta, ele aceita que ele está preso. Então você fala assim, mas isso é um mundo ideal. Sim, mas tu está fazendo concurso. E quando a gente está fazendo concurso, a gente tem que pensar qual seria a redação ideal. Então você tem o exemplo de prisões abertas, que a gente não tem como alternativa dentro do nosso sistema, mas é uma alternativa existente em alguns países
muito avançados. É claro que você tem uma outra educação, outro contexto, mas serve para redação, serve para você trazer para aquela questão ali, tá? Bom, a última dica é a questão do encarceramento com respeito à dignidade da pessoa humana. Vamos lembrar que o texto está falando, o tema trata da pandemia da Covid. Então a gente vai pensar em tudo, né? Quando a gente chega neste último item, muitos alunos vão responder com base nos seus conhecimentos peculiares. Mas há alunos muito, preste atenção, muito antenados com o papel da instituição para a qual vão fazer o concurso. E aí dá diferença total. Por quê? O encarceramento com respeito à dignidade da pessoa humana, você pode trazer que esse encarceramento feito principalmente em época de Covid pode ter como processos de, vamos dizer assim, de construção de saídas, né, para se evitar a pandemia dentro dos presídios, por exemplo, ações do próprio Estado, ações do próprio DPEM. Que tipo de ação, gente? Várias. Por exemplo, a gente tem unidades prisionais, né, unidades penais federais administradas pelo DPEM, em que o DPEM está fazendo o seguinte: as famílias vão visitar? Vão, mas aí é uma redução da visita. E como é que é feita essa visita? Faz-se um procedimento, por exemplo, de videochamada para pessoas que estão cadastradas a entrarem em contato com seus parentes no sistema prisional, né? Por exemplo, a prestação da assistência religiosa, que é direito do preso, né? Ao mesmo tempo, a limitação da visita física para evitar que haja pandemia, não é? E a saúde do preso seja colocada em risco, tá certo? Ou mesmo do próprio visitante. O próprio DPEM seguir protocolos de prevenção do Ministério da Saúde, né? Você pode trazer isso como processo de, vamos dizer, de encarceramento com respeito à dignidade da pessoa, porque há uma preocupação com a saúde. Por exemplo, o departamento, né, fazer um estudo das necessidades de insumos de saúde, como, por exemplo, a necessidade de álcool em gel, máscaras, né, jalecos, ou seja, aquilo tudo que é necessário para se prevenir a Covid-19. E o isolamento preventivo também pode ser, se a gente pensar naquela população das pessoas em situação de privação de liberdade, as pessoas são beneficiadas com a saída temporária, né? O que eles têm feito? Eles têm feito também o quê? Uma avaliação minuciosa dessas pessoas antes delas saírem e quando elas voltam para o sistema, tá? Elas reingressam no sistema. Então elas são colocadas em isolamento preventivo, até uma avaliação de uma equipe de saúde, tá certo? Outras questões mais avançadas, se a gente fosse pensar aqui exatamente para o item C, eu poderia pensar em questões de política mesmo, tá? De política pública, tá certo? De política pública. Nós falamos de ações assim mais operacionais, né, do próprio DPEM. Mas, por exemplo, o que poderia haver na ideia do encarceramento com respeito à dignidade da pessoa humana? Por exemplo, uma redução da população prisional é o que mais se defende. O Conselho Nacional de Justiça está estudando esse tipo de posturas. Aí você fala de postura, não é? Aí você diz assim: mas aí vão tirar os presos, eu sou contra. Não é o que você pensa, é o que é melhor para você passar no concurso. A gente não faz redação com sentimento, a gente faz redação com razão, tá bom? Então, por exemplo, mas se você pensar um pouquinho faz sentido. O que eles estudam? Eles estudam, por exemplo, beneficiar com a liberdade as pessoas que estão em situação de risco. Por exemplo, aqueles presos que têm mais de 60 anos, que são, por exemplo, soropositivos, são diabéticos ou têm câncer, tá certo? E pessoas que não foram acusadas de crimes violentos. Então haveria ali uma série de critérios para esses presos saírem e afrouxar um pouco aquela superlotação do sistema, tá bom? Outra medida também que já se vem fazendo no Brasil é a redução do fluxo de ingressos. O que é redução de fluxo de ingressos? Você condenar menos a privação de liberdade, optar por outras formas, chamadas formas alternativas. Então, quando você, olha só, preste atenção, quando você opta por essas soluções, principalmente essa última que eu falei, ela bate com o item B, o que gera coerência, tá bom? Bom, galera, essa foi a dica que eu dei para vocês, né, para vocês pensarem um dos temas, por onde pensar, por onde começar.
Se vocês gostaram, né, e querem estudar conosco, nós temos no Turma de Redação um curso com teoria estrutural do CESP, teoria gramatical, 6 discursivas, português em provas comentadas incluído, tá certo? Em que você, olha só, você vai dispor de no máximo 3 vezes de R$ 63,75 para você se preparar para o seu concurso, tá bom? Esse curso está em promoção até o final de maio, tá? Você pode até pagar em 12 vezes, porque é seu critério. Mas ali sem juros, 3 vezes R$ 63,75. E você vão ser os melhores R$ 60 da sua vida se você amanhã se tornar servidor público. Aí você vai pensar nessas parcelas que você fez esse investimento e você vai sair desse estado de liquidez, de estado ruim, né, que tem muita gente que está passando por ele, principalmente nesta época, tá? Beijo grande para você, até a próxima dica.